E aí, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosos hoje. E hoje eu tô só a personal prof, com licença. Se liga bem, vim aqui hoje pra deixar você como? Treinadaço, prontíssimo pro Enem, porque se a gente apertar o olhinho assim, a gente olha e já vê que ele tá vindo aí. Então você tem que ficar como? Profissional, você tem que chegar lá saradíssimo, pronto pra fazer essa prova com toda a tranquilidade do mundo. Então o momento é esse, o momento de treinar é agora. E aí a gente termina o dia fazendo aquele hashtag já tá pago lindo. Então assim, só vamos. Hoje a gente tem um assunto especial e mega importante para falar, que é a matéria e as suas transformações, e foca nos processos de separação. Um assunto muito recorrente na dificuldade média, mas nos últimos 5 anos, das 92 questões de química que teve, 10 falavam sobre esse assunto, então você tem que estar muito ligado. Então, vamos com tudo, porque assim, você sabe que química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações, é essa a definição. E matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa, né? Então a gente quer entender sobre todas as coisas que estão em algum lugar e que tem massa, que a gente sinta o peso disso pela força da gravidade. Só que existe matéria pra caramba, né? E as transformações pelas quais ela pode passar são gigantes. E aí, para facilitar, a gente separa em transformações físicas e transformações químicas. Qual que é a diferença? Transformação física, ela vai mudar a forma e o estado físico, mas não vai mudar a composição. Pensa que é a mesma substância se apresentando de formas diferentes. Se você pegar um copo de água e botar no freezer, congela, mas não deixou de ser água. Mudou a forma, mas não mudou a composição. Esse processo, então, é um processo físico. Agora, os processos químicos a gente já chama de reações químicas. E é o que acontece quando substâncias iniciais interagem entre si e se transformam em substâncias novas. Então a gente está pensando em alterações na composição. E dessa vez a gente pode mudar o aspecto, mas o mais importante é a alteração na composição. A substância inicial se transforma em algo novo. E é muito importante para nós pensarmos como os processos físicos e químicos estão envolvidos nos processos de separação. Porque você sabe, o Enem adora essa pegada cotidiana, né? Ele adora pegar uma situação do nosso dia a dia e trabalhar ela a partir dos conceitos das ciências. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. O que vai acontecer? Os processos de separação são aqueles processos que a gente faz para pegar uma mistura e separar todos os seus componentes, transformá-los em substâncias puras. Então a gente está pensando em processos de purificação. E o que é importante sobre eles? Você perceber que existe uma seletividade. São muitos processos, mas cada um deles funciona em determinada situação. Primeira coisa que você vai pensar: qual é o estado físico dos componentes da minha mistura? Porque você percebeu que tem alguns, como a catação, que funcionam somente se a sua mistura só tiver sólidos. Mas outros, como a decantação e a centrifugação, funcionam somente se você tiver um sólido e um líquido junto. Então isso é a primeira coisa que você vai pensar. Qual é o estado físico dos participantes ali do processo? E aí, uma vez que você determinar, o universo de processos já diminui. Porque se é sólido, você pode fazer catação, se eles tiverem tamanhos ou cores diferentes. Você pode peneirar, se eles só tiverem tamanhos diferentes, o maior fica preso na peneira e o menorzinho passa. Ou você pode usar outros métodos. Por exemplo, se você tiver algum componente que tenha propriedades magnéticas, você faz separação magnética, usa um ímã, aproxima da mistura e aí você consegue separar. Agora, se eles estiverem em densidades diferentes, se os componentes da mistura tiverem um mais denso do que o outro, você pode fazer ou ventilação ou levigação, e eles são parecidinhos. A ideia é separar usando um determinado agente. Na ventilação, o nome já ajuda. A gente vai usar o vento, uma corrente de ar. Isso vai arrastar o que é menos denso, e o que for mais denso, mais pesado, continua ali. A levigação é parecido, só que ao invés da gente usar ar, como na ventilação, a gente usa água. Então esses processos são importantes quando você quer separar sólidos. Agora, se você tem um sólido e um líquido, a gente já comentou da decantação e da centrifugação. Como é que funciona?
Na decantação, o componente mais denso ele se deposita no fundo do recipiente. Isso é um processo natural, é a força da gravidade que leva esse componente mais pesado para o fundo. Agora, se a gente quiser acelerar esse processo, a gente faz a centrifugação. A rotação vai levar o componente mais denso para o fundo mais rapidamente. Tem um que é muito dia a dia, filtração. Pensa no cheiro. Tu já sente o cheirinho do café. Você bota lá o filtro, sólido fica preso e o líquido passa. É um processo específico para sólidos e líquidos quando a mistura é heterogênea. Agora, misturas de sólidos e líquidos, que o meu interesse é o sólido, a gente pode fazer evaporação. Como é que funciona? Aumenta a temperatura, o líquido vai evaporar. Quando ele virar um gás, ele se espalha e se perde. Vai sobrar pra gente só o sólido. É o que a gente usa nas salinas para obter o sal da água do mar. Mas se você não quiser perder nada, tem uma opção. Você pode fazer destilação simples. A gente também vai evaporar o líquido, só que isso acontece num sistema fechado. Então esse gás não se perde, a gente consegue recuperar ele no final do processo. Então lembra, sólidos e líquidos. Pode ser por evaporação, se teu interesse for só o sólido, mas se quiser recuperar o líquido, destilação simples é o objetivo. E aí, destilação fracionada é um método para separar líquidos. O que eu queria falar sobre isso? Fica muito atento. Destilação fracionada, quase sempre o que a gente trata é do petróleo, porque existem muitas substâncias que são derivadas do petróleo, né, que a gente produz a partir dele, como a gasolina, o querosene, o diesel. E aí, uma vez que essas substâncias são produzidas, a gente precisa separar umas das outras. E aí, o que a gente faz? Destilação fracionada. Separa de acordo com o ponto de ebulição de cada um dos líquidos que estão ali. Então, o que é muito importante? Eu vou utilizar as transformações que a matéria pode passar para separar as misturas. E aí você tem que ficar atento. É sempre importante pensar na seletividade do método. Primeiro, qual é o estado físico dos componentes da minha mistura? Porque você reparou que se você só tem sólidos, existem certos métodos. Se você tem sólidos e líquidos, já são outros. Então a primeira coisa é pensar no estado físico. Segunda coisa que funciona muito bem é você ficar atento ao tipo de mistura que você tem. Como assim? Pô, se eu tenho uma mistura homogênea, tá tudo completamente misturado, eu preciso de um método que leve em consideração a interação das partículas, que já vai ser diferente se for uma mistura heterogênea. Repara, filtração. Se você tiver água e areia, a areia está ali visível, porque ela não se dissolve na água. Então eu consigo reter essa areia ali no filtro. Mas se a gente já tiver uma mistura homogênea, tipo água e sal, a filtração não funciona. Então esse é o ponto importante. Faz o seguinte, tira um print dessas informações, porque é coisa pra caramba e é importante você se lembrar. Estamos prontos? Então, queridos, dica de ouro. Não podemos deixar de falar de Enem se a gente não falar de cotidiano. Ah, falou de Enem, o cotidiano tem que estar na sua cabeça. Faz uma gentileza. Se tratando de processos de separação de misturas, foquem em palavras-chave, porque às vezes o contexto vai ser muito grande. Analisa a situação, interpreta o que está dizendo e procura por palavras-chave. Mas lembra que, se a gente está tratando de processos de separação e de processos de transformação, de uma maneira geral, é importante você pensar se a matéria está se transformando, pode ser físico ou químico. Quais as palavras-chave que eu preciso procurar? Procura se é a mesma substância, se a substância sofreu alteração. E quando se tratar de processos de separação, seletividade do método, qual é o estado físico e o tipo de mistura que a gente tem ali envolvido. Isso vai fazer com que você faça uma filtração dos conhecimentos e consiga aplicar direitinho na tua questão. Tranquilos? Então, meus amores, olha só, se tu quer chegar prontíssimo, assim, você olhou e falou, cara, isso aí tá pra mim, fica ligadinho no link que tá na nossa descrição, porque você vai acessar a nossa apostila, onde você vai ver como esses assuntos estão nas próprias questões do Enem. E você não só vai ver como caiu, mas como resolve essas questões. Tem gabarito comentado disponível pra vocês. Então, eu espero que tenha sido um momento de bastante aprendizado pra vocês, que tenha surgido uma grande luz na sua cabeça e que quando cair essa questão na prova, você se lembre da prof personal que te contou antes que você ia estar lá. Beijo, até a próxima, a gente se vê em breve.